Bom, eu vou falar agora Tem uma situação no município de Novo Hamburgo que criou-se um debate aí nessa semana muito acirrado entre os servidores municipais da cidade de Novo Hamburgo e a atual administração, que foi reeleita, que é capitaneado, né, pela prefeita Fátima Daut. O que acontece? Tem um Instituto de Previdência Municipal que visa trazer para os municipários, as pessoas que trabalham dentro do município, tanto professores na área de saúde, enfim, todos, para que eles tenham, né, uma vida melhor, tanto quando se aposentar e também quando estão na ativa, na relação com planos de saúde e tudo mais. Ocorre que, não só deste governo que está aí, da Fátima Daut, mas de outros governos, vem uma dívida sendo enrolada, empurrada para frente, sempre quando chega no final aí do ano, ela vai parcelar de novo. A dívida atual do município hoje gira em torno de 11 milhões de reais. O Gabriel Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Professores, ele vai explicar melhor dos professores municipais de Novo Hamburgo, está aqui comigo. Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui. Esse aqui é o Gilberto dos Reis. O Gilberto também vai participar com a gente. Mas esse aqui é o Gabriel. Gabriel é o presidente do sindicato. E, ao lado dele, coloca então agora o Gilberto dos Reis, que é o secretário da Fazenda de Novo Hamburgo. Primeiro, seja bem-vindo, secretário Gilberto dos Reis. Tudo bem? Bom dia, Furcolém. Bom dia, Gabriel. Eu não consegui almoçar ainda, então bom dia, telespectadores. É uma honra estar presente e poder debater assunto de tanta importância e relevância para a população de Novo Hamburgo. Okay. E explicar principalmente para a população de Novo Hamburgo e aos funcionários. É um assunto tão delicado para toda a comunidade. E ao lado está aqui, então, o Gabriel, que é o presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Forcolém. Boa tarde, secretário Gilberto e telespectadores do programa RS Urgente. Vamos fazer um debate sobre a situação do IPAZEM aqui no município de servidores públicos municipais. E estamos à disposição para as questões. Forcolém. Gabriel, eu vou começar por você, porque vocês fizeram uma grande manifestação em Novo Hamburgo, tentando demover a administração a não fazer a votação que fizeram. Eu gostaria que você explicasse para o telespectador o que foi votado na Câmara e o que prejudica o funcionário público, por quê? Bom, nosso Instituto de Previdência e Assistência, né, o IPAZEM, ele é responsável por quase 12 mil segurados, entre titulares e dependentes, e além do pagamento de quase 13 milhões mensais em aposentadorias e pensões. Então é importante ressaltar, ele não é só um instituto de assistência e não é só de previdência, ele é das duas coisas. Ocorre que ao longo deste ano, o sindicato, e também de anos anteriores, o sindicato tem feito a denúncia de não pagamento, não cumprimento da parte patronal por parte da Prefeitura Municipal. Então, nós temos neste ano acumulado cerca de 11 milhões de dívida na assistência, que é o que estava sendo votado na Câmara naquele dia e que acabou sendo aprovado, e 33 milhões de previdência, aproximadamente, que são os repasses patronais e do custeio especial, que não foram pagos ao longo do ano e que agora, ao que nos consta, será parcelado diretamente na Secretaria Nacional da Previdência, sem passar pela de vereadores. Então, são essas duas dívidas em aberto que estão sendo negociadas. Os professores e os servidores foram manifestar porque nós tememos pela diminuição de patrimônio, porque passa o IPAZEM, tanto na Previdência quanto na assistência. Ao contrário do que é dito, a assistência não é superavitária. Ela teve prejuízo neste ano de 2020. Sim. Ô, Gabriel, só para o telespectador entender, tudo isso que você está falando, tanto da Previdência quanto da assistência, é descontado do servidor, né? Lá no olerite dele, vai descontado, tanto e tanto. Vocês repassam a parte de vocês. O que está faltando, e a gente vai também
esmiuçar com o Gilberto aqui, a prefeitura não está pagando a parte patronal dela, é isso? Não integralmente, a prefeitura não tem feito pagamento integral da parte patronal das duas pastas, né, de previdência e de assistência. Falando da assistência, a prefeitura tem uma contrapartida de 5,5%, que isso está, é lei do IPAZEM há quase 30 anos, né? Para a vida do Instituto, na parte assistencial, está previsto isso. Nós temos uma rede de funcionários grande, muito grande, por sinal, em relação a outros municípios, quase 4 mil funcionários, e além dos outros segurados, dá 12 mil segurados, que a tendência, né, com o envelhecimento, é usar mais a assistência. E com a diminuição de patrimônio que ocorreu este ano, que diminuiu quase 6 milhões, 5 milhões de diminuição de patrimônio nesse ano, isso, se for contar a longo prazo, a conta vai chegar. E nós não vamos ter assistência para essa população. Mas então, na visão de vocês, qual é que seria a saída, então, na visão dos... Pagar em dia, né? Eles têm que pagar em dia, até porque foi promessa de campanha em 2016, de que seria feito todo o esforço para pagar em dia, e em nenhum ano isso aconteceu de forma integral. E ainda no ano passado, nessa mesma época do ano, teve uma votação de reparcelamentos, que deu um total de 100 milhões que já foram reparcelados em prazo de 20 anos, né? Isso é uma bola de neve, então, que vai ficando cada vez maior? Sim, exatamente. Então, com o passar do tempo, a assistência não conseguindo se manter, os serviços vão começar a serem cortados, como já há ajustes, né? Só não é pior a situação porque há uma gestão do IPAZEM, por parte também dos conselhos deliberativo e fiscal, que são responsáveis com o Instituto, porque se dependesse dos repasses da prefeitura, a situação estaria muito pior. Gabriel? Então, assim, só para mais um dado ainda de assistência, esses são repasses mensais que giram em torno de 3 milhões, são despesas mensais que o IPAZEM tem em torno de 3 milhões mensais, que geram empregos, geram impostos, e o IPAZEM, por exemplo, ele é o maior cliente dos hospitais da cidade. Se nós tirarmos esses insumos do IPAZEM, nós vamos ter um aumento do desemprego na área da saúde em Novo Hamburgo, né? E é um dinheiro que não vai ficar circulando no município gerando impostos. Esse é um dinheiro que fica aqui. São médicos daqui, são laboratórios daqui, são hospitais daqui que são beneficiados, vamos dizer assim, com essa assistência que o IPAZEM dá aos servidores públicos do município. Quantos servidores públicos, quantos hoje, a soma entre professores e todos? É quase 4 milhões em torno disso. Não, quantos servidores públicos? Mas de segurados... Não, 4 milhões não, 4 mil. 4 mil. Tanto os zeros que a gente acaba botando 3 a mais. Mas são cerca de 12 mil segurados. Certo. Bom, vamos ouvir então agora o Gilberto dos Reis, pode colocar ele aqui. Gilberto, toda essa problemática aí que o Gabriel falou, qual é a posição da prefeitura? Não, assim, eu acho que a gente tem que levantar a história toda dessa dívida, né? Então, o município, ele tem honrado com todas as parcelas do parcelamento que são feitos, tanto da parte da previdência como da parte da assistência. E então, e só para saber sobre o financiamento, como são feitas as partes do pagamento da parte da previdência, tá? A parte da previdência dos funcionários, hoje são feitas 14,60% é parte da prefeitura, 14% é recolhido dos funcionários, e hoje tem uma parte de custeio especial que ela é de 18% esse ano, que é de custeio especial. Isso quer dizer,
além do custeio normal de 14,60, a prefeitura paga, ou deveria pagar, 18% de alíquota especial. É uma alíquota para pagar um passivo atuarial. Mas, secretário, eu vou pedir... secretário, por favor, desculpe, deixa eu só falar uma coisa, pedir um favor para o senhor. Eu vou pedir que o senhor fale de forma clara para que a gente entenda, que se começa a falar em termos técnicos, a gente fica aqui todo mundo boiando. Eu tô falando o mais claro possível. Tá, mas é que eu quero entender o que tudo isso influencia lá nessa dívida que está rolando. Ele está dizendo aqui, Gilberto, que é o seguinte, que se continuar dessa forma, vai ter um momento que não vai ter como bancar essa assistência. Inclusive, tem um papo rolando na cidade... Com todo respeito, a assistência, nós nem precisamos falar em assistência, porque a assistência ela é superavitária, não se discute assistência. A assistência hoje ela tem quase 70 milhões de reais em caixa, tem mais de 70 milhões em caixa, ela arrecada por mês em torno de 3 milhões, ela gasta por mês em torno de 2 milhões e 800, então ela é superavitária por vários anos. A assistência ela não tem problema nenhum. Então quer dizer que a questão médica, assistencial dos municípios... Não, isso não corre risco tem problema nenhum por muitos anos. Ok. A questão da assistência, ela não se fala em assistência porque não tem perigo nenhum. Tá. Nenhum. Onde é que está o perigo, então, aí? É na previdência, na aposentadoria. Certo. Aí que está o grande problema. E como é que chegou a esse ponto, secretário? Por que chegou a essa situação? E daí, então, isso aí é uma história longa que eu assumi no dia 31 de novembro. Eu assumi a vaga como vereador na Câmara de Vereadores e tive a oportunidade de levar ao conhecimento público toda a história do IPAZEM. E daí não tem como não ser técnico, me desculpa, Forcolém, mas não tem como não ser técnico para explicar a história do passivo atuarial do IPAZEM, que é o grande monstro, que é um déficit atuarial, e déficit não é dívida. Déficit é o futuro, é o que se prevê lá no futuro, de qualquer instituto de previdência, que soma hoje 1,5 bilhão de reais. Meu Deus! E esse 1,5 bilhão de reais, ele é formado para pagar esse 1,5 bilhão de reais. Foi criado em 2005 uma alíquota especial e ela foi empurrada de barriga por todos os prefeitos desde 2005. Uma alíquota especial que foi feito... Tá, mas se foi empurrado por todos os prefeitos desde 2005, algum deles que vai chegar no governo tem que fazer alguma coisa. A prefeita, exatamente. Vocês não estão no governo... É isso que essa prefeita e essa administração está fazendo, procurando fazer uma discussão. Só para... Tá, mas peraí, eu quero ver se o Gabriel concorda com o que o senhor está falando. Gabriel, você está ouvindo? Olá. Você está conseguindo ouvir? Sim. Você concorda com o que o secretário está falando? Primeiro, sobre a assistência, antes de falar do custeio, está errado o que o secretário disse. Este ano teve uma diminuição no patrimônio da assistência. Então, houve diminuição, ele não é superavitário, de acordo com as informações que o secretário deu. Então, isso ele não pode afirmar. Há, sim, o perigo da assistência. Não é, se ele fosse superavitário, o patrimônio teria aumentado. Em relação à previdência... Qual é o saldo hoje da assistência, Gabriel? Eu só gostaria de colocar essa questão do custeio, depois o senhor pode responder, se me permitirem. Não, qual é o saldo da assistência hoje e qual era o saldo em novembro de 2019? Não, mas eu tenho aqui, diminuiu 5 milhões. Qual era o saldo hoje da assistência e qual era o saldo em dezembro de 2019? Diminuiu 5 milhões num ano, secretário. Está contabilizado 5 milhões num ano. 5 milhões e a dívida de vocês é 11. Tu tem contabilizado os parcelamentos, Gabriel? Né? Tu tem contabilizado diminuiu 5 milhões. Esse é o patrimônio da assistência. Vocês não estão pagando a parte patronal, não estão pagando parcelamentos. E aí sim, essa bola de neve vai crescer. Vamos passar vai para a parte crescer. principal,
Ok? Vamos passar para a parte principal, que é a parte da Previdência. Aqui, eu não interrompi o secretário na fala dele e eu estou sendo interrompido. Eu acho que isso não é a postura do secretário municipal secretário, que se propõe a participar de um debate. Só um pouquinho, secretário, vamos com calma, tá? O senhor está aqui, está todo mundo aqui, todo mundo vai poder falar. Pode deixar a tela dividida lá, pode botar só minha voz. Deixa o Gabriel terminar, e aí o senhor faz o contraponto. Gabriel, pode terminar, por favor. Sim, são muitas informações que a gente precisa responder. E aí, sobre Previdência também, a gente sabe que é um problema que vem de governos anteriores, já há muito tempo atrás, né? E que se vem, vamos dizer assim, empurrando com a barriga. Porém, tem mais o dado do patrimônio do IPAZEM também, que isso mostra o quanto o patrimônio do IPAZEM diminuiu no atual mandato da prefeita Fátima e da gestão do secretário Gilberto dos Reis. Né? Então, enquanto em governos anteriores, o governo do Jair Foscarini, saudoso Foscarini, teve um aumento de 42 milhões no patrimônio, no governo de Tarcísio Zimmermann, 101 milhões, no governo do Lauermann, 103 milhões, e no governo da Fátima, uma diminuição do patrimônio de 44 milhões. Então, vem falar que desse déficit, do custeio especial que está aumentando, a média da contribuição patronal de Previdência nos 3 primeiros anos de governo foram de 7%. Não chegou nem nos 14,6%, que é o mínimo que eles deveriam contribuir. E então, daí eles vêm falar em custeio especial, mas eles nem a parte mínima do mínimo que qualquer empregador tem que fazer. E, aliás, se nós fôssemos do INSS, seria muito mais que isso. Seria mais de 40% dos encargos, por exemplo, FGTS, salário e educação, a alíquota previdenciária maior do INSS para uma empresa de grande porte do tamanho de Novo Hamburgo, por exemplo. Então, se deixarem quebrar o IPAZEM, que é esse projeto, pelo jeito, né? O projeto é deixar a míngua o IPAZEM Previdência, principalmente, é retornarmos para o INSS, né? A prefeitura assumiu o pagamento de 13 milhões mensais dos aposentados e pensionistas e pagar a alíquota maior ainda para o INSS. E lá não tem choro, é pagar ou pagar, diferente daqui que eles vão empurrando com a barriga. Só a palavra para o Gilberto Reis. Eu tenho só 3 minutos. Gilberto dos Reis, secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, por favor, a resposta. Não é resposta. O Gabriel não respondeu se a tua pergunta, né? Se os meus dados estavam errados. Se o escalonamento das alíquotas eles estavam errados. Em 2005 foi feita uma lei escalonando as alíquotas de custeio especial, escalonando o pagamento, onde a alíquota máxima seria de 7,93% até o ano de 2041. Em 2008, essa lei foi modificada, elevando a alíquota para 13,63%, a alíquota máxima. Em 2009, foi feita nova lei, em 2011 foi feita nova lei, em 2013 foi feita nova lei. Hoje nós estamos pagando, quando deveria estar pagando 7,93, nós estamos pagando 21,50. E o ano de 22 nós vamos estar pagando 25% de alíquota de custeio especial, além da alíquota normal. Sim. Esse que é o grande problema. Secretário, o senhor já foi secretário também de outros governos, né? O senhor participou de todos. Então, o senhor está aí há um tempão, o senhor também não achou a solução do negócio? Como é que é? Aí desculpe, eu quero entender, né? Forcolém, tu também participou de vários governos. Mas eu não tive a responsabilidade que o senhor teve. Eu não tive a responsabilidade que o senhor teve. Não, eu só quero fazer uma comparação, porque tu participou de vários governos, e a participação de governo, ela depende de governo para governo. Às vezes a gente participa de governos tendo voz ativa, e às vezes a gente participa de governo somente como funcionário, ou como um assessor. Tá, mas vem cá, o senhor foi secretário da Fazenda em outro governo. Expressão, é isso que eu quero dizer. E hoje, felizmente, eu tenho uma participação importante no governo, com poder de decisão e opinando pelo governo. E eu só não entendo, o que eu não consigo entender do sindicato é não querer receber 30 milhões. Isso não entra na cabeça de ninguém. Só um pouquinho. Não entra na cabeça de ninguém não querer receber 30 milhões. Ô, Gabriel, 30 milhões a prefeitura não tem para pagar. Só um minuto. Então, a prefeitura está propondo fazer o pagamento. Vai acabar o tempo aqui, secretário. Eu vou ter que lhe interromper. Vai acabar o tempo aqui. Eu quero propor uma coisa aqui. Calma, só um pouquinho.
Ô, Gabriel, o Gabriel pode falar. O senhor vai falar, eu vou propor uma outra coisa aqui. Ó, Gabriel, está acabando o nosso tempo. Pois não. Eu proponho aos dois que às 4 da tarde a gente retome isso aí ao vivo novamente e aí a gente dê continuidade. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Eu quero uma oportunidade para falar. Você quer participar? Se eu não tiver oportunidade para falar, daí eu não posso fazer uma Às participação. 4 da tarde o senhor terá a oportunidade de estabelecido. falar. Às 4 da tarde o senhor terá a oportunidade de falar. Pode ser? Não, se eu tiver a oportunidade de falar... Bom, então tá. O senhor participa se quiser, tá bom? 4 da tarde o senhor está convidado. Um abraço, até depois. Não temos mais tempo. É assim, é ao vivo, é assim. 4 da tarde, se o Gilberto dos Reis quiser, estará ali e também o Gabriel, continuando esse debate aqui. Até mais. Nós começamos hoje um debate no RS Urgente, à 1h30, a respeito do Instituto de Previdência de Novo Hamburgo. Como se esticou o debate, porque ele é complexo, eu convidei no ar os participantes para que continuassem esse debate às 4 da tarde, para ser justo, né? Para todo mundo poder efetivamente falar as questões. E bem naquela hora, quando eu tive que interromper, porque o horário, senão o horário nos corta. Quando eu estou interrompendo, é porque a rede vai fazer assim, ó. Se o Forcolém não sair, entra uma vinheta e entra outro programa. A gente tem uma disciplina de comunicação aqui, que é o tempo. Se eu digo para um convidado, você tem 1 minuto, 1 minuto e meio, é 1 minuto, 1 minuto e meio, não é 1 minuto, 2, 3, 4, não. É 1 minuto. Enfim, por isso que eu tive que interromper de forma bem veemente, porque já iam me tirar do ar. É assim, vai entrar outro programa. É a mesma coisa agora aqui, nós temos até às 5 da tarde, né? Claro que esse debate não vai até lá, mas enfim. Está aqui de novo, então, o Gabriel, que é o presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, e também está aqui Gilberto dos Reis, secretário da Fazenda do município de Novo Hamburgo. E também quis participar o senhor Sebastião, que é presidente do Grêmio dos Funcionários. Ele pediu para se pudesse, ele vai entrar por telefone daqui a pouco. Bom, Gilberto dos Reis, você estava tentando fazer uma finalização no momento que eu tive que interromper o programa ali. Você quer continuar dali para frente? Isso, desculpa Forcolém, desculpe amigos aí da Band. Até porque faltou tempo, o Gabriel teve mais tempo que eu me senti um pouco injustiçado, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos tentar retomar. Eu falava do custeio especial da Previdência e dos barrigaços, vamos chamar assim, que vários prefeitos deram na alíquota de custeio especial, que foi uma alíquota criada para custear o passivo atuarial, e não se pode confundir passivo atuarial com dívida, tá? Então, o passivo atuarial, que é a diferença no futuro que vai ter o Instituto entre o que tem para pagar e aquilo que tem para receber. A dívida essa, a futuro, ela é calculada pelos atuários em R$1,5 bilhão de reais. E como se chegou nessa dívida? Nesse déficit, não pode se falar em dívida, tem que se falar em déficit atuarial, que eu chamo de monstro, né? Esse monstro se chegou basicamente por um prefeito que não honrou os pagamentos durante 8 anos, ele passou durante 8 anos sem pagar nada para o Instituto, e após esse prefeito passar pelo município, os outros prefeitos não conseguiram mais honrar os pagamentos do IPAZEM, porque foi criada uma alíquota especial que inviabilizou os pagamentos. E começaram, então, vários parcelamentos e reparcelamentos da dívida. Para ter uma ideia, e eu dizia isso, no ano de 2005, quando foi criada essa alíquota especial, a alíquota especial começava em 2,41% e terminaria em 2041 em 7,93%. Os prefeitos foram barrigando, e hoje
nós pagamos, no ano de 2020, 18% só desta alíquota especial, que deveríamos estar pagando pela lei inicial 7,93%. No ano que vem vai ser 21,50%, no próximo ano 25%, e assim vai. Mas, secretário, qual é a solução? Pois não. Solução, qual é a solução que a prefeitura, que a administração que o senhor pertence aí, que já estava 4 anos, agora tem mais 4 anos. O senhor acredita que com esses 4 anos que ainda tem, vai conseguir, de alguma forma, diminuir essa dívida e melhorar esse repasse aí do IPAZEM? Não, assim, vamos lá, Porcolém, vamos repetir, tá? Isso não é uma dívida, isso é o passivo atuarial. A pergunta que se faz, a pergunta correta, é se a prefeitura vai ter condições de honrar este pagamento mensal. Sim, tá? Vai ter condição? A resposta bem objetiva, não. A resposta bem objetiva, não. E aí, então como é que fica? O que tem que ser feito? Tá? Tem que se buscar uma solução para o Instituto, viabilizar uma sobrevida ao Instituto, de tal forma que possibilite a prefeitura a fazer os pagamentos. Tá, mas e qual é que seria essa fórmula de viabilizar esses pagamentos? Quando o Instituto foi feito, existia, e daí o Gabriel tem total razão, uma alíquota mensal de 14,60%, que é muito mais econômico que o funcionário estar na CLT. Hoje se paga 14,60% mais 18%. Então, hoje já está muito mais caro que o funcionário estar na CLT. Espera aí, vamos fazer o seguinte, secretário. Consegue pagar. Agora deixa eu ouvir o Gabriel, então. Deixa eu ouvir o Gabriel, que o senhor falou. Deixa eu ouvir se o Gabriel concorda com tudo isso aí que o senhor está falando. Gabriel, você está ouvindo aí? Você concorda Boa tarde. com isso? Boa tarde. Seja bem-vindo de novo. Novamente, vamos seguir o debate. Então, obrigado pelo espaço de novo, Forcolém, e boa tarde aos telespectadores. A discussão sobre a alíquota especial que o secretário traz, ela é pertinente, né? Mas ela foi trazida há 2 semanas, às vésperas do encaminhamento de um parcelamento de débitos que eles têm aberto, de repasses que não foram feitos. Isso me leva ao principal ponto de discussão atualmente, junto ao IPAZEM, que é justamente a diminuição do patrimônio em função de que a despesa é maior que a receita. E ocorre então que o IPAZEM precisa retirar das suas reservas para pagar a folha. É bem isso que está acontecendo. E aí a explicação que se dá é que, e como eu disse na primeira parte do programa, nem os 14,6% ao longo desse primeiro mandato, nem os 14,6% foram honrados, porque a média é inferior, a média é em torno de 7% que foi contribuído por cada funcionário. Então, aí tem o custeio especial, e que o secretário também não disse, mas que também é só pesquisar e a gente encontra que em 2017 o governo atual também diminuiu as alíquotas de custeio especial. Há exemplo do que os governos anteriores, que ele cita, que ele critica por ter feito mesmo, mas eles também fizeram. Então, já diminuiu em 2017 de 11,6 para 8,4, depois era para ser 14,8 em 2018, ficou em 11,6, 2019 seria 18, ficou em 14,8, 2021 seria 21,2 e ficou em 18. E essa porcentagem que vai diminuindo a cada ano, e o secretário tem razão quando ele fala isso dos governos passados, então ele tem que incluir o atual também, é que isso acaba aumentando a bola de neve em relação ao déficit. Então é isso que eu gostaria também de salientar. São 2 discussões. Uma é a questão do déficit, que a gente precisa discutir, mas não da forma como o governo está fazendo. A fala do secretário na Câmara de Vereadores, ela foi jogando para a torcida, foi colocando a comunidade contra o IPAZEM e contra os servidores, a exemplo do que outros segmentos aqui da cidade abraçaram esse tipo de discurso e também estão querendo jogar a comunidade contra a gente. Hein, Gabriel? Tem que discutir, como mas não assim? dessa forma. E o outro assunto é a dívida. Então, são 2 questões diferentes. A dívida que a prefeitura tem, o atual governo contribuiu, e o déficit.
Sim. Olha, eu não vou aqui, obviamente, pode botar o secretário aí para... O secretário não consigo dividir aqui, né? Mas, assim, eu não vou pegar aqui e responsabilizar. A responsabilidade é de todos que assumem um governo municipal. De tudo. De contas, de todas as questões. E é óbvio que a Fátima, a prefeita Fátima, não é a única responsável por essa questão que está acontecendo agora. Né? Vem de outros governos, vem de outras situações, inclusive que o secretário participou. Ele falou hoje, tu também participou do governo? Eu participei do governo, mas não tive esse tamanho de responsabilidade. E ele disse, olha, no outro governo eu não era ouvido e tal, mas enfim, estava lá. O fato, a única coisa que eu sei é que os funcionários públicos de Novo Hamburgo, e obviamente que o próprio governo atual também pensa assim, não vai pensar diferente. Mas os professores, principalmente, da cidade de Novo Hamburgo, já prestaram um serviço, mas muito de excelência dentro dessa cidade. Se a educação de Novo Hamburgo já foi considerada, a educação municipal já foi considerada de excelência, passa por estes profissionais que muito honraram o seu trabalho. E estes profissionais que já fizeram muito, e os atuais estão fazendo, mas os que já fizeram e se aposentaram, estão preocupadíssimos, porque eles deram tudo o que eles podiam. Dentro de uma lei, eles seguiram, eles foram lá, pagaram, tem toda essa questão. Agora tem esse imbróglio aí, que vem daqui, de lá, porque sempre assim, vem daquele lá, vem daquele outro. A solução, qual é? Ô Gabriel, você vê solução? Vocês têm alguma ideia para apresentar para o governo para solucionar esse problema, Gabriel? Em primeiro ponto é pagar os parcelamentos, porque a cada parcelamento, e o secretário Gilberto dos Reis não vai negar, porque ele diz isso na Câmara, cada vez que vai parcelar, que é o possível para que a administração honre. Então, é pagar os parcelamentos em dia, né, não deixar acumular, não reparcelar, como foi feito com a assistência, tanto no ano passado como nesse, que é o que acarreta nessa diminuição do patrimônio da assistência, ou seja, ela não é superavitária, da forma como o secretário fala, e fazer os repasses mensais que cabem, né? Então, não deixar essa bola de neve aumentar. E aí pensar em alternativas, daí aí o secretário e o governo também tem essa prerrogativa de pensar em alternativas de aportes, né? Por exemplo, o imposto retido na fonte de cada funcionário é um recurso livre que fica no município, não é vinculado, né? Então, como é um dinheiro próprio nosso, que é descontado do nosso salário, poderia voltar, então, para pagamento desse déficit que eles têm com os funcionários, porque o déficit com o IPAZEM, essa dívida é uma dívida com o funcionalismo. Então, são arranjos que precisam ser feitos e que não foram feitos até agora. A nossa preocupação é a descapitalização do Instituto, né? Segundo os dados do próprio IPAZEM, as reservas que se tem hoje, se interromperem repasses, elas dão conta de 19 meses, né? Considerando que a parte do servidor ela é repassada e que uma parte da patronal, do Fundeb, por exemplo, ainda é repassada, mas se continuar nessa atoada, em 2 ou 3 anos, a Previdência pode entrar em colapso. Porque a política tem sido de não repassar. Essa é a preocupação mais urgente nossa, é a descapitalização do Instituto, é a diminuição dos patrimônios, é o uso da reserva para pagar a folha, para pagar os gastos correntes. Está conosco também Sebastião Newton Mendes, presidente do Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais de Novo Hamburgo. Está por telefone. Sebastião, você está ouvindo aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Qual é a posição do presidente do Grêmio dos Funcionários? Olha, em primeiro lugar, nós não somos favoráveis a qualquer parcelamento que reduza a liquidez financeira do IPAZEM. Nós não possuímos informações numéricas que nos respaldam ou não da veracidade das informações fornecidas pelo IPAZEM e nem a incapacidade financeira do pagamento da feitura. É que nós não... dificilmente eles chamam os sindicatos para conversar. Essa é a realidade. Então eu não sei, se a gente não for atrás de número, nós não temos assim uma participação direta assim então a gente, para qualquer coisa que a gente for fazer, nós precisamos ter dados
positivos ou negativos, mas infelizmente a gente tem que ir atrás de situação. Um estudo mais profundo para debater a situação do Executivo e do Instituto. Mas eu, particularmente, não sou favorável a qualquer parcelamento. Secretário Gilberto Reis. Pois não, doutor Polem. Pode falar. Assim, só para corrigir, doutor Polem, os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Tá? Existe um problema de fluxo, que às vezes os parcelamentos têm sido feitos por retenção do FPM, mas eles estão sendo pagos em dia, rigorosamente em dia. Hoje nós estamos com as parcelas do mês de novembro, todas elas pagas. Né? Então, os parcelamentos têm sido mantidos em dias, as parcelas patronais têm sido mantidas. O que está se procurando parcelar exatamente é a parcela do custeio especial. Né? E o que me causa espanto, né, é o fato de não querer receber 30 milhões de reais. Que o fato de dizer que não quer o parcelamento significa dizer que não quer receber 30 milhões. Porque a prefeitura não tem de onde tirar 30 milhões de reais. Está fazendo a opção de pagar 30 milhões de reais de forma parcelada em 5 anos. E o PAZEM, através do Sindicato dos Professores, está dizendo: eu não quero receber 30 milhões. É isso, Gabriel? Em primeiro lugar, eu falo em nome dos professores e professoras municipais de Novo Hamburgo, não falo em nome do Instituto, e aí a direção do Instituto pode também fazer uso da palavra, se for o caso. O nosso interesse é na nossa previdência, na nossa assistência. Em segundo lugar, o secretário não fala a verdade quando ele diz que a parte patronal também foi paga rigorosamente em dia, que estaria só o custeio especial. Na planilha aqui atualizada deste mês, consta que 6 milhões que seria patronal da Previdência, que não é aquele valor do custeio especial, estaria em aberto também. Né? E ainda tem o valor do custeio especial que aí o secretário fala. Então, ele não está pagando rigorosamente em dia, os parcelamentos não são pagos rigorosamente em dia. Se hoje está em dia, nesse momento, no início do mês, não estava, e só ficou em dia porque no último dia 10 de dezembro foi retido o FPM por parte do Instituto, que conseguiu quitar um pouco ali dessa questão. O quanto a não querer receber, a gente quer receber, óbvio que a gente quer receber, só não queremos receber parcelado. Nós não queremos que seja a forma como está sendo encaminhada, porque como já foi colocado daí pela direção do Instituto, através de documentos que são públicos, né, que são divulgados, os ofícios, e os nossos conselheiros trazem, o Sindprof tem conselheiro hoje no IPAZEM, desde o ano passado, que é um ganho para nós, o que coloca é que a vida útil do Instituto com esse parcelamento vai entrar em risco, pode colapsar, sim, em questão de 2 ou 3 anos. E ressalto, a média do que foi pago, isso o secretário não respondeu, a média do que foi pago por servidor até agora foi 7% em cima, não chegou aos 14,6% do que seria o mínimo que ele deveria, né? E a mesma coisa, e aí ressaltar, volto a dizer, se o IPAZEM quebrar, vai ser mais caro para o município. Ele vai ter que assumir o pagamento de 13 milhões, que possivelmente vai aumentar por crescimento vegetativo, 13 milhões de aposentadorias e pensões, vai ter que pagar a alíquota no INSS para os servidores que permanecem na ativa, que é mais cara, né? E aí, então, aí sim, aí a dívida possivelmente, né, vai aumentar, mas também no INSS não tem conversa, não pagou, é punido, né? Então, essa é a nossa preocupação, e o secretário não responde essas perguntas simples, né? Por que eles não estão pagando a parte mínima que lhe cabe? Isso ele não responde. E aí ele joga números para o alto e tenta jogar responsabilidade em cima da gente, dos servidores, como ele acabou de fazer agora, dizendo que nós não queremos receber, que é uma falácia, é uma demagogia, é um jogo de palavras. Não é jogo de palavras, Gabriel. Quando a prefeitura faz uma proposta de pagamento, nós estamos fazendo uma proposta de pagamento. Pagar 30 milhões, a prefeitura não tem para pagar 30 milhões. Então, a prefeitura está fazendo uma proposta de pagamento, assim como ela está pagando todas as parcelas de parcelamento.
Então, nós não estamos negando a dívida, nós não estamos dizendo que nós não vamos pagar. Nós estamos fazendo uma proposta de pagamento. E o IPAZEM, através da pressão do sindicato, está dizendo, nós não queremos Mas, receber. secretário, o senhor me corrigiu antes dizendo que não é para chamar de dívida, agora o senhor chamou de dívida aí. Isso é dívida, Forcolém. O que não é dívida é o passivo atuarial, que é 1.500.000.000. Entendi. 1.500.000.000 é o passivo atuarial. Isso não é dívida. Esses 30 milhões são dívida, sim. Bom, são duas coisas diferentes. Sim, tá. Ok, é que eu realmente, de economia, é por isso que eu estou aqui dando espaço para o senhor. Não, é difícil, o Forcolém. É um assunto muito difícil e muito complicado, inclusive para economistas. Eu vejo que é complexo. Por isso que esse programa democraticamente, abriu espaço aqui para todos vocês falarem. Até a sua assessoria aí, mandar um abraço aí para o Dário, que é o diretor de comunicação. Ele que me oportunizou. Não, ele não oportunizou. Quem oportuniza aqui sou eu. Ele então, pediu obrigado espaço. Pela oportunidade. Exatamente. Não, é que vocês iam ser chamados igual. Não era... Sim. Eu pretendia fazer um programa porque acreditava que vocês não iam querer fazer um debate. Então, eu ia fazer um programa hoje... Só um pouquinho, deixa eu terminar. Deixa eu terminar, secretário. Calma aí. Eu ia fazer um programa hoje com o Gabriel e depois, um outro dia, amanhã, o senhor ia entrar aqui com certeza, porque sempre aqui vai ter um espaço contraditório. Né? Então, assim, foi essa a nossa preposição. Acho que vocês todos deram a sua colocação. Viu, Gabriel? E esse espaço está sempre aberto, tanto para a Prefeitura de Novo Hamburgo, obviamente, e também como para vocês, aí, o presidente do sindicato, também para o Sebastião, que deu uma participada aqui também. Tá? Um abraço para vocês. Obrigado, Forcolém. Espero que a Prefeitura consiga achar um meio aí de continuar e melhorar essa situação. Não sei como é que vai acontecer isso. Realmente, esta área me falta pensamentos até. Eu vejo que é muito complexo. Eu só fico com o coração na mão em relação a todos os funcionários públicos aí, que eu sei, que eu conheço, que eu trabalhei junto, vi essas pessoas dando muito, tanto na saúde, professores. Então, eu acho que os professores de Novo Hamburgo são um orgulho para o Estado. São professores que sempre se qualificaram. Eu tenho uma filha que estuda numa escola municipal, são professores, assim, olha, de muita qualificação. Então, e fora os que já se aposentaram, né? Que fizeram a história desse município aí, lá naquela época lá do computador, do Aipim ao computador, né? Já lá eles fizeram um grande trabalho. Então, eu espero, que eu sei que também não é fácil aí para todos, né? As contas estão aí, todos os prefeitos também estão com muitas contas, mas que tem esse olhar sensível aí para essa questão do funcionário. Obrigado a vocês dois, tá? Muito obrigado, Forcolém, muito obrigado pela oportunidade. E eu estou sempre prestes ao debate, eu sou um cara aberto ao debate e não me nego nunca a debater números. Gabriel. Obrigado, e como disse o Sebastião, estamos no aguardo do chamamento da reunião com os sindicatos, porque até agora nós não fomos chamados e não participamos desse debate. Secretário, então também estamos abertos e aguardando o chamamento por parte do Executivo. Só um pedido, faça uma reunião com os sindicatos aí, secretário. Pois por favor. Por favor. Certo, Forcolém. Um grande abraço. Um abraço. Sebastião, um abraço para você também. Obrigado pela oportunidade de dizer que a gente está sempre disposto a responder aquilo que nos pertence e que nos favoreça. O cidadão de Novo Hamburgo, o funcionário público, e um abraço a todos. Um abraço. Esse programa aqui fica sempre aberto para isso, não só para Novo Hamburgo, se for em São Leopoldo, se for em Santa Maria, se for em Pelotas, se tiver um imbróglio desse, que a gente possa ouvir todos, que a gente possa, inclusive, como eles se propuseram a fazer, né? E eu dou os parabéns aí para a Prefeitura de Novo Hamburgo. O secretário veio para o ar falar 2 vezes hoje no programa. Então, é isso que importa. E o que mais importa é que o cidadão de Novo Hamburgo não enxergue o funcionário público como se ele fosse um vilão. Ele faz a parte dele. O funcionário público municipal faz a parte dele. Ele desconta, faz um monte de coisa aí. Mas a situação é essa. Não é fácil.